Começando aqui no Yogalaya, mais uma live especial de segunda e dessa vez encerrando uma série de 4 lives que eu fiz, em que em cada live eu estava resumindo um dos capítulos de um texto, né, considerado um texto muito importante para a cultura do yoga, né, um texto que é considerado o texto clássico do yoga porque ele marca a era clássica do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, né? E hoje a gente vai fazer o resumo do último capítulo, que é o capítulo que fala justamente da libertação, né? O que é a libertação para o yoga, né? Como que a gente chega nessa libertação, o que nos leva para essa libertação. É um capítulo que ele é muito lindo, ele é um capítulo que faz muitas misturas, né? Misturas não, ele faz muitas conexões, né? No primeiro capítulo ele fala de uma coisa específica, no segundo de uma coisa específica, no terceiro também. Esse quarto capítulo é o capítulo em que as coisas começam a se conectar, né? Então é um capítulo muito lindo, é um capítulo mais curto também do Yoga Sutra, né? Os 3 primeiros capítulos têm em média 51 a 55 sutras. Esse quarto capítulo ele tem 34 sutras e ele é o Kaivalya Padaha, né? Então vamos começar a tentar entender aqui o que é, pela perspectiva do yoga, a liberdade, né? A libertação, porque quando a gente está falando de palavras, né, quando a gente está trazendo conceitos, a gente tem que entender que os conceitos eles são carregados de palavras, né? Essas palavras elas querem dizer muitas coisas. Por exemplo, a palavra em português liberdade pode significar coisas diferentes para mim e para você, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, que entendem que liberdade é eu fazer o que eu quero, né? E isso tem diferentes abordagens a respeito disso, né? Então, quando a gente está falando aqui sobre esse capítulo que fala sobre Kaivalya, né, que muitas vezes é traduzido como libertação, a gente tem que entender o que essa palavra Kaivalya significa, né? Kaivalya vem de Kevala. Kevala significa uma suspensão, um espaço, um afastamento, né? Então, a libertação que a gente está falando aqui, né, quando a gente está falando do Yoga Sutra de Patanjali, ele está falando de... Normalmente a gente está muito entrelaçado com as coisas, né? A gente se identifica com muitas coisas. A gente já viu isso, principalmente no segundo capítulo, né? O quanto a gente se identifica, o quanto que a gente se apega. E aqui a ideia de liberdade é eu sair desse lugar de um entrelaçamento, de um lugar de identificação, de apego, de vínculo, e eu vou me separando. Esse Kevala, né? Essa suspensão, esse vazio, esse afastamento é o que a gente chama de Kaivalya aqui. E que é pro yoga o que é o real significado de liberdade, né? Liberdade é quando eu consigo ter um certo afastamento das coisas que me prendem, né? Por exemplo, uma pessoa que está presa, está em liberdade condicional, ou seja, está dentro de uma unidade carcerária, ela se sente livre conforme ela se afasta daquele lugar, né? Não é quando ela faz o que ela quer necessariamente, ela se afasta dali, aí ela tem essa sensação de liberdade. E para nós, o que a gente quer é justamente que a gente se afaste das coisas que nos prendem, né? Então, para o yoga, a grande liberdade é quando eu consigo não estar vinculado às coisas que me prendem. E o que são as coisas que me prendem pela perspectiva do yoga? Como a gente já falou, né? São os nossos condicionamentos, são as nossas tendências, são as nossas memórias, são os nossos apegos, os nossos medos, as nossas aversões, as nossas identificações, né? Então todas essas coisas acabam nos prendendo. E o objetivo do yoga é ir se afastando delas. Não para que eu tenha uma aversão a elas, não é que essas coisas são ruins, né? Não é que os nossos condicionamentos são ruins, não é que os nossos apegos são ruins, eles fazem parte. Só que eu quero ter a habilidade de poder me afastar, de poder criar um espaço entre eu e essas coisas para que eu consiga olhar para essas coisas que me prendem de maneira mais clara, de uma maneira mais afastada, e a partir desse olhar eu consigo avaliar o que cabe e o que não cabe. Me diz se fez sentido aqui, tá? O objetivo é que essa live seja bastante interativa, então manda aqui sua mensagem, a sua dúvida, se estiver ficando com dúvida, tá? Esse capítulo é muito importante. E eu vou começar agora falando de como ele começa, né? Como é que Patanjali começa, que ele começa de um jeito
fantástico. Primeiro sutra do 4º capítulo, ele começa falando que existem algumas formas da gente chegar numa qualidade mental especial, né? Tem algumas formas que mudam a nossa percepção da realidade. Várias, né? Ele fala aqui de 5. Primeiro ele fala, tem pessoas que já nascem com uma qualidade mental diferente, né? Que nem tem pessoas que já nascem com um dom para música, tem pessoas que nascem com um dom para um esporte específico, tem pessoas que nascem com um dom para matemática, né? Por exemplo, ele está falando aqui no primeiro capítulo que, olha, tem pessoas que nascem com uma qualidade mental especial, mais voltada para essa libertação, elas vão estar mais prontas para isso, né? Elas já vão vir naturalmente. Tem outras pessoas que vão precisar de algumas coisas para levarem ela até um lugar de uma qualidade mental especial. E aí ele fala de Oshadi. Oshadi, ele fala de substâncias que alteram a nossa percepção da realidade, de drogas, de substâncias, de ervas e plantas medicinais. Então olha só, Patanjali está falando, existem pessoas que já nascem predispostas a ter uma qualidade mental especial, tem pessoas que podem usar certas substâncias para chegar numa qualidade mental especial, tem pessoas que usam de rituais e ritualísticas para chegar nessa qualidade mental especial. Tem pessoas que usam a austeridade ferrenha, passar por grandes processos de austeridade, como é que é? De você se colocar à prova, né? E de você ir para um lugar de muita tapácia, que a gente chama, né? De você ir para um lugar de penitências muito grandes, né? E que isso altera o seu olhar para a realidade. Então, ó, pessoas que nascem com essa qualidade especial, pessoas que usam substâncias, pessoas que usam ritualísticas, pessoas que usam essa austeridade muito grande. E por último ele fala, e existe também o caminho do yoga, né, que é um caminho um pouco mais longo, certamente é um caminho que não é tão rápido quanto os outros, porém é um caminho especial, segundo Patanjali, né? Depois eu vou falar por que ele acha que esse caminho é especial. Ele fala isso no Sutra 6, né? Quer dizer, já vou falar logo, não tem porquê. Por que Patanjali diz que o caminho do yoga é um caminho diferente dos outros? Porque ele é um caminho que traz justamente essa autonomia. Quando o Desikacharya, né, que foi filho de Krishnamacharya, quando ele explicava, ele falava dessa aula, né, ele desenhava uma montanha e ele fala, olha, tem pessoas que já nascem aqui em cima dessa montanha. E tem pessoas que usam algumas coisas para serem jogadas lá para cima da montanha, de maneira rápida, né? Que são, por exemplo, o uso das substâncias, o uso dos rituais e da austeridade, né? Isso tudo te joga para uma qualidade mental diferente, de fato, né? Pode te jogar. Porém, o caminho do yoga, ele te ensina como sair aqui de baixo e chegar lá em cima. Uma pessoa que já nasce lá em cima, não necessariamente ela sabe o caminho. Caso ela tropece e role montanha abaixo, ela não sabe subir. Mesma coisa com as pessoas que foram arremessadas de cá para baixo, lá para cima, né, nessa montanha, entre aspas, assim, de uma qualidade mental especial. E aí talvez, se elas chegam lá em cima, elas não sabem se sustentar, se manter lá em cima, ou se elas caem de volta, elas não sabem subir. Então Patanjali defende o caminho do yoga porque é um caminho que te leva para uma qualidade mental especial sem que você dependa de nada. Ele justamente te mantém livre, né? Você vai para uma qualidade mental especial, só que você não precisa de outras coisas. E olha como isso é importante, a gente refletir sobre essa ideia de liberdade. Porque muitas vezes, até a própria prática de asana, a própria prática do yoga, vira um vício que prende a pessoa. Então, quando o Patanjali está falando aqui do processo do yoga, ele não está falando da prática de asana, e sim do entendimento do caminho do yoga enquanto um processo que te mostra, não é você ficar dependente de um certo tipo de prática, porque senão isso também é vício. Existem muitas pessoas hoje que são viciadas na prática de asana, né? E cuidado, porque isso é o oposto do que está sendo proposto, né? O que a gente quer é que eu tenha liberdade, que eu faça as coisas que de fato me cabem, e não que eu sou apegado, viciado em um certo tipo de prática, um certo tipo de coisa, porque eu dependo dessa coisa para chegar na qualidade especial da mente. Se eu dependo da minha prática de asana, olha isso, se eu dependo da minha prática de asana, isso não é liberdade, isso também é vício, e que isso fique claro, beleza? Vai me dizendo aqui se está tudo certo. E aí depois, no segundo sutra, ele fala que a gente tem um limite de evolução, né? A gente só
evolui o quanto a nossa natureza permite, né? A gente tem uma natureza, o que a gente chama de prakriti, né? Ou seja, existe uma natureza no meu corpo, existe uma natureza naquilo que é eu, existe uma natureza na minha qualidade mental, existe uma natureza que limita as evoluções do meu corpo. Então, eu deveria entender de maneira muito honesta a minha natureza para que eu caminhe na direção de onde a minha natureza sustenta, né? Porque às vezes a gente quer ir na direção que não é natural pra gente. Isso não é num lugar de limitar a sua evolução, porque a gente vive numa sociedade que prega aquela coisa do que você é capaz de tudo, você pode tudo, né? Só que isso muitas vezes pode confundir mais do que libertar, né? Porque às vezes a gente quer uma coisa que não cabe dentro da nossa natureza. Eu, por exemplo, eu sou um cara baixo, sou um cara magrelo, e eu poderia querer ser jogador de basquete, ser segurança de boate? Poderia querer, mas não é muito da minha natureza, sabe? Eu tenho uma natureza de falar mais, de ser mais uma pessoa que interage com outras, que cuida de pessoas. Isso é muito a ver com a minha natureza, sempre foi, né? Eu sempre fui um moleque muito simpático, que sempre falei com todo mundo. Então, falar, explicar coisas vem da minha natureza. Eu tenho que entender um pouquinho qual é a minha natureza para que eu não fique lutando contra a minha natureza para ir para o lugar onde eu quero ir. Lembra? Liberdade para nós aqui no yoga não é fazer o que eu quero, fazer o que eu gosto. Liberdade para nós é eu entender o que me cabe, entender qual é a minha natureza, onde eu me encaixo e eu encaixo. Aquela coisa que eu falei nas últimas lives, né? Deu aquele brinquedo de criança que tem quadrado, estrela, triângulo e a bola, e eu vejo se tem quadrado na minha frente, boto o quadrado dentro do quadrado. Então eu preciso entender minha natureza para que eu entenda até onde eu posso chegar, né? E Patanjali também fala que nesse caminho a gente precisa de uma alavanca, a gente precisa de alguém para ajudar a gente. Porque é um caminho tão delicado, tão longo, que mexe tanto com as coisas que são básicas da nossa vida, que são os nossos desejos, os nossos medos, apegos, aversões, né? As nossas identificações. A gente precisa de alguma alavanca que ajuda a gente nesse processo, né? Que pode ser, que deve ser, né? O professor, né? O professor, o mestre, o guru, aquela pessoa que te acompanha, aquela pessoa que te ajuda. Hoje em dia o yoga está indo para um lugar muito independente, no sentido da pessoa vai lá, faz uma prática de asana com qualquer pessoa e acha que é por aí que acaba. Só que teoricamente não, né? Teoricamente a gente precisa de um acompanhamento na vida íntima. Tem coisas que não é uma prática de asana que resolve. E eu ir para uma aula em que a pessoa fala o nome das posturas em sânscrito, Namastê e Tchau, não necessariamente é só isso que vai cuidar de tudo. Eu preciso de alguém que vai estar me observando, que vai estar cuidando, que vai estar estruturando esse processo junto comigo, né? E essa pessoa, segundo o Yoga Sutra, no terceiro sutra, precisa ter uma habilidade especial, a habilidade do kshetrika, que é o agricultor. E isso para mim é dos sutras mais lindos que tem no texto, né? O agricultor é justamente aquele que tem algumas habilidades específicas, né? Primeira habilidade que o agricultor tem que ter é, se está na hora... Quer dizer, se eu tenho uma semente que eu quero plantar, então, por exemplo, eu quero plantar em você, hoje, uma sementinha do Yoga Sutra, né? Desse caminho, dessa pedagogia aqui que Patanjali nos propõe. Então, a primeira coisa que eu deveria, enquanto agricultor, perceber é, tá na época ou não tá? Tipo, se eu tô com uma semente de verão agora, que é inverno aqui no Brasil, né? Não tá na hora de eu plantar essa semente, eu devo esperar a hora de plantar essa semente. Por exemplo, no meu caso, eu que queria plantar essa semente do 4º capítulo para você, eu esperei passar pelo 1º capítulo, pelo 2º capítulo e pelo 3º capítulo. Só agora me cabe plantar a sementinha do 4º capítulo, né? Eu não podia ser ansioso e lá atrás já querer explicar o que é a libertação sem que você tenha entendido os outros capítulos, né? Então por isso que eu já fiz o resumo dos outros capítulos para que a gente chegasse aqui agora. E aí depois que o agricultor percebeu se está na época ou não de plantar a semente, qual é a coisa que ele tem que pensar? É, o solo está pronto? O solo está preparado para receber essa semente? Depois de preparar o solo, essa semente que eu estou plantando, ela é de regar muito ou é de regar pouco? E também o agricultor tem que saber qual é a hora que ele tira a mão, que ele deixa a natureza atuar, né? Então sempre a alavanca que vai te direcionar, que vai te encaminhar nessa direção de uma maior liberdade, de uma qualidade mental especial, deve ter essas habilidades do agricultor. Saber se está na época, saber preparar o solo, tem que regar muito, tem que regar pouco, e quando que eu tiro a mão, né? E ainda tem mais, né? Se eu estou usando essa alavanca para me
levar na direção dessa libertação, eu tenho que ter uma relação com essa alavanca. Não pode ser uma alavanca que eu desconfio, que eu não acredito, que eu, sei lá, vou muito com a cara dessa pessoa, não. Né? Aqui no Sutra 4, Patanjali fala, olha, você tem que ter uma relação com essa pessoa, com essa coisa que está te alavancando, né? Com essa pessoa, com essa prática, com esse caminho, com essa proposta, né? Tem que ter uma relação com isso. E ainda tem mais. Olha como é que é o nosso processo delicado, né? Ele depende da nossa natureza, ele depende de uma alavanca, ele depende da minha relação com essa alavanca, e ele ainda depende de como que é a minha qualidade mental, como minha qualidade mental tá, né? Porque, por exemplo, eu posso estar dando essa aula aqui, fazendo essa live, e imagina que hoje a sua qualidade mental tá ruim. Você dormiu mal, você não conseguiu, né, você está sofrendo por às vezes terminou um relacionamento, ou está com um problema no trabalho muito grande, né? Imagina que você está com a mente muito conturbada e você está aqui para ver um conteúdo sobre algo que pode te libertar, mas hoje você está com uma qualidade mental que não vai te ajudar nesse processo. Então, percebe, às vezes eu posso estar honrando a minha natureza, posso estar com uma boa alavanca, posso ter uma boa relação com essa alavanca, mas se no momento eu não tiver com uma boa qualidade mental, talvez o processo não seja tão eficiente, né? Então, por isso que dentro do yoga a gente cuida tanto da qualidade mental. Por isso que as práticas são tão importantes, as práticas de técnicas, né? Como asana, como pranayama, por exemplo, porque essas práticas podem ajudar a gente a trazer a qualidade mental para um lugar de mais organização e de maneira mais constante, né? Mas é claro, lembrando que não é qualquer prática de asana ou de pranayama, qualquer prática de técnica de yoga que vai ser boa para você. Ela depende, né? Tem práticas que podem ser ótimas para mim e péssimas para você, dependendo de como você é, dependendo de como é a sua natureza, dependendo de como você está no dia. Então são coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro observando, como que está a sua qualidade mental. Beleza? E aí, justamente, no Sutra 7, ele fala que quando essas coisas se organizam, né? Quando a gente está com uma boa alavanca, uma alavanca que honra a minha natureza, eu tenho uma boa relação com ela, eu estou com uma qualidade mental boa, e eu consigo fazer o processo do yoga, no 7º Sutra desse capítulo, o Patanjali explica como é a atitude do yogi, né? Muita gente fala que, por exemplo, eu vejo muito, né? Porque você é yogi, porque eu sou yogi, aí tem o Instagram, fulana yogini, fulano yogi, ou yogin, que seria o neutro, né? Só que Patanjali, assim como outros textos, eles trazem pra gente referências do que é um yogi, do que é uma yogini, né? E que são aqueles que já chegaram no estado, na qualidade mental do yoga, né? A gente confunde um pouco, a gente acha que yogi, yogin ou yogini é aquele que pratica o yoga, mas não é, né? Nós que praticamos o yoga, eu me coloco absolutamente isso, né? Nós somos sadhakas, nós somos aqueles que estão no sadhana, né? Mas nós não somos yogis ainda, porque a gente ainda não chegou na qualidade mental do yoga, né? Então, quando Patanjali fala aqui no Sutra 7 sobre o yogin, ele fala, o yogin é aquele que não age baseado em nenhuma motivação. Nenhuma motivação boa, nenhuma motivação ruim, nenhuma motivação que é meio misturada entre essas duas coisas. Ele não age baseado em motivação. O yogin é aquele que age baseado em clareza, em reconhecimento de qual é a atitude que me cabe. E percebe que eu não perguntei quais são as atitudes que me cabem. O yogi, ele reconhece qual é a única atitude que cabe, que é aquela ideia, né, do brinquedo de criança. Se é quadrado, eu entendo que cabe quadrado e boto o quadrado no quadrado. Não porque eu quero, não porque eu gosto, mas porque eu reconheço que é o que precisa ser feito, né? E isso só vai acontecer, segundo Patanjali, quando eu estou com uma qualidade mental muito clara, quando eu consigo ir fundo nas experiências e quando eu consigo entender o que é o meu papel. E aqui, ó, o Cariocando na Estrada, ele fala, meu querido, tudo bem? Ele fala, essa relação com o professor ou mestre acontece como? Para mim faz sentido, mas vejo poucos encontros da comunidade ou até mesmo nas escolas de encontros regulares, como acontecia na Índia, Parampara. Exatamente, cara. O Carioca na Estrada, ele justamente pergunta como é que isso acontece hoje, né? Porque hoje em dia a gente está nesse mundo que é muito volátil, né? Então a gente vai nas escolas, você vai lá, faz uma prática de 1 hora e vai embora.
e cada um que siga a sua vida, né? E como que isso acontece? Como é que eu tento fazer isso, né, na minha escola? Como é que o meu professor faz isso comigo? Eu, por exemplo, tenho uma relação com o meu professor que é constante, né? Ou seja, primeiro que eu nunca parei de estudar com o meu professor e acho que não vou parar, né? E quando eu digo estudar com o meu professor, eu não estou falando que eu vou lá e faço uma prática de asana com ele. A gente tem um convívio em que a gente estuda junto, teoria e prática, a gente se troca mensagem, a gente fala, eu mando mensagem para ele, pô, Diego, como é que tá? Eu tô sentindo isso, aquilo, tô com dúvida naquilo, tô com essa questão na minha vida pessoal. Isso acontece dentro do processo do yoga, que é um processo terapêutico, né? É claro que não é qualquer professor que vai ter essa habilidade, mas um bom professor de yoga que de fato estudou o processo e o caminho do yoga, ele deveria acompanhar o seu aluno, né? Então, dentro da minha escola, eu busco acompanhar os meus alunos de perto. E mesmo assim, os meus alunos me mandam um WhatsApp com áudios longos, até, cara, isso que está acontecendo na minha vida, eu senti isso, como é que a gente aplica o conhecimento do yoga na minha vida, porque tem que ser uma coisa individualizada, eu não posso ficar falando só teoria, né? Eu tenho que, em algum momento, enquanto professor, enquanto alavanca de outra pessoa, eu tenho que conhecer a história daquela pessoa para que a gente possa, de fato, aplicar uma pedagogia terapêutica dentro do yoga para que a pessoa vá para um lugar de aprisionamento e saia desse lugar de aprisionamento para um lugar de liberdade, de libertação. Então, eu convido, né, e estimulo muito, tanto os meus alunos quanto os professores em volta de mim, eu ensino isso nas escolas que eu dou formação, que é, você, professor, professora, tem que ter uma relação com o seu aluno, para além da prática. Vocês têm que se falar, você tem que conhecer o seu aluno para que você possa orientar o seu aluno para muito além da uma prática de asana, em como que ele consegue colocar o conteúdo em prática na vida dele, né? E se você, professora, não tem um professor com quem você possa ter essa troca, você deveria ter, né? Inclusive eu me coloco aqui à disposição caso alguém sinta que precisa desse acompanhamento para que a gente troque uma ideia, né? Não que necessariamente esse acompanhamento tem que ser por mim, porque justamente você tem que ter uma relação com essa pessoa, né? Essa troca tem que acontecer, mas isso é fundamental pela perspectiva do yoga. Fez sentido, Carioca na Estrada? Depois me diz aqui. E aí o Mauro Caparros fala assim: bom dia, Caio. Chegar nesse nível de mentalidade e clareza é ainda para muito poucos, não é? Se o yoga tem toda essa riqueza de nuances, com certeza. Não é porque é para muito poucos, porque poucos teriam essa possibilidade, é porque poucos usam o tempo, né? O processo do yoga, ele é um processo lento, ele é um processo longo, né? Eu tinha uma professora minha que brincava, que falava que o processo de yoga é um processo de vida. Então, por exemplo, uma pessoa com 1 ano de vida, ela sabe muito ou sabe pouco de vida? Sabe pouco, né? Sabe nada, na verdade. Uma pessoa com 15 anos de vida, sabe muito ou sabe pouco da vida? Acha que sabe muito, mas na verdade sabe pouco, só faz besteira, né? Então o processo do yoga é um processo que é parecido com o tempo de vida. Talvez depois de uns 50, 60 anos de yoga você esteja entendendo um pouco mais. Só que a gente, dentro de uma cultura ocidental, a gente é muito acelerado, muito apressado, né? A gente acha que vai fazer aqui um curso de 200 horas de yoga e que depois de 1 ano você vai estar yogi, né? Você vai estar, tipo, no resultado final, você vai estar formado. E o processo do yoga não é um processo que acaba, não deveria ser, né? É um processo que é um processo de vida e que precisa de um acompanhamento durante a vida toda. Me diz se faz sentido um pouquinho isso tudo que a gente está falando, né? Porque sempre que a gente está agindo, a gente vai tropeçar várias vezes e a gente vai precisar de alguém que ajude. Olha, já que você tropeçou aqui, vamos tentar fazer esse outro caminho, né? Cuidado, porque você está tropeçando aqui sempre. Olha para isso, né? O que a gente faz para você ir para outros lugares? Isso sozinho é muito mais difícil, né? A gente vive numa sociedade hoje que é muito individualista, então a gente acha que eu consigo tudo sozinho porque eu posso, né? A era do empreendedorismo, todo mundo é o próprio patrão, o que é muito doido, né? Porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu, por exemplo, eu tento administrar a minha escola e ser professor, e no meio que não dá. Não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso de outras pessoas, né? A gente precisa trabalhar em comunidade, né? Então eu preciso contratar pessoas, eu preciso ter sócio, eu preciso ter gente que faça coisas que eu não faço, porque eu não tenho como fazer tudo, né? Então
quando a gente está no processo do yoga, o processo do acompanhamento ele é fundamental e leva tempo, né? O processo de ganho de clareza, ele não é um processo que eu rompi uma barreira, eu tenho não clareza, passei a ter clareza. É um processo gradual, né? Que eu cada dia tenho um pouquinho mais, nuances que às vezes são muito pequenas, só que a gente valoriza pouco, porque a gente acha que a gente está muito sem clareza, que a gente é horroroso, e a gente quer ir para um lugar de iluminação num estalo, porque a gente acha que a gente vai fazer uma técnica de meditação e vai se iluminar. E não é assim. É um processo que é longo, que demanda muito empenho, que demanda muito esforço, né? E ainda tem uma questão, é um processo evolutivo, como a Regina está falando agora, é um processo que ele demanda tempo, né? Demanda muita dedicação. E ainda tem um grande ponto aqui, que é como ele começa a trazer no Sutra 8, né? Logo depois que ele explica o que é o processo, o que é a atitude do yoga, ele fala, olha, porque a gente tem as nossas tendências, né? A gente tem um monte de coisa que já veio com a gente de fábrica, né? Vamos dizer assim. É o que a gente chama no yoga de Vassana, né? Porque a gente veio falando antes dos samskaras, dos condicionamentos, que são aquelas marcas, aquelas impressões que ficam em nós, dependendo de como é o nosso processo, mas existem coisas que já vêm com a gente, né? Existem certas coisas que meio que moldam a forma como eu olho para a realidade, né? São certas tendências. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Mas, por exemplo, se o café da manhã, né? Se eu for numa mesa de café da manhã e tiverem coisas doces, eu digo fruta, mingau, essas coisas, ou tiverem coisas salgadas, né? Pão, queijo, requeijão, vegano, né? Só porque eu sou vegano, quero dizer, não é sobre a qualidade, mas sim sobre o que é. Eu tenho uma tendência de ir pro doce. Existem pessoas muito próximas a mim, meu pai, por exemplo, tem uma tendência de ir pro salgado, né? Isso é uma tendência que existe dentro de nós. E isso direciona as nossas escolhas. A gente acha que as nossas escolhas são livres, né? A gente vive numa cultura do livre-arbítrio, né? Porque vem de uma ideia católica de livre-arbítrio. Aqui a gente entende que, cara, os nossos arbítrios eles não são livres. Eles não são livres das tendências que eu já tenho, eles não são livres das minhas marcas, eles não são livres da minha história. Então como é que eu posso achar que eu tenho uma escolha livre se toda a minha história está direcionando a minha escolha? Se todas as minhas tendências já direcionam a minha escolha? Dá para entender? E diz se isso faz sentido, porque isso é muito importante, tá? Então a gente está entendendo que o processo de libertação, ele não é um processo que eu escolho. Ele é um processo que eu tenho que começar a ver por que ele não é livre ainda. E justamente eu vou entendendo, cara, porque tem condicionamentos. Esses condicionamentos vêm da memória. Além disso, ainda tem um monte de tendência por trás de mim que me direciona. E se eu não olhar para isso com clareza e entender que isso guia a minha vida mais do que a minha escolha, eu não vou me libertar. Isso é muito delicado, porque a gente acha, porque a gente é prepotente, a gente quer achar que quem manda sou eu. Mas se você olhar honestamente, você vai ver que não. Tem vezes que eu me pego, eu falei, né? Eu tenho uma coisa com doce, eu já tenho uma tendência para doce. Gosto muito de doce. Estou há anos num processo de diminuir esse meu condicionamento de comer muito doce. E quantas vezes eu já não me peguei indo pegar uma paçoca e pensando, não deveria estar comendo isso, não, por que eu estou comendo isso enquanto eu estou comendo? Né? É complexo esse sistema da escolha, da liberdade, entre aspas, com o condicionamento, com a tendência, com a memória, com o gatilho. É algo muito complexo. E que o yoga ele propõe justamente esse caminho, esse processo, para que você, primeiro de tudo, entenda que não é livre. E aí você vai entender, não é livre por causa disso, por causa daquilo, né? E o que eu acho muito interessante é que é bonito quando a gente reconhece que não é livre. Ao invés de a gente pensar, caramba, então eu perdi, eu sou um escravo das minhas tendências, né? A gente tende a achar que é ruim. Só que não. Eu lembro quando eu tive esse estalo, foi algo que mudou minha vida muito, porque quando eu percebi, não está errado isso simplesmente o que é, por isso que eu erro, sabe? Eu erro porque existe esse monte de coisa, e isso me trouxe uma clareza, eu falo, porra, pode crer, que bom, cara, é por isso que eu erro porque eu não estou com clareza, então eu tenho que trabalhar, entender que eu preciso trabalhar com muito empenho, com muito foco para conseguir um pouco mais de clareza. Senão essas coisas vão me levar às minhas tendências,
as minhas memórias, os meus condicionamentos, né? Deixa eu continuar aqui nos comentários, né? O Mauro, ele falou assim, faz total sentido, yoga em muitos lugares virou ginástica e meditação, fórmula para o sucesso da vida material. Exatamente. E não é isso que eles propunham, né? O objetivo aqui não era um sucesso de alta performance, como se vende hoje, né? O yoga é alta performance. Não, o yoga é clareza, né? E clareza é justamente para ver se precisa de alta performance em quê, né? Eu preciso de agir de maneira adequada. E aí o Carioca na Estrada falou assim, faz total sentido sim. O yoga para mim é uma escolha, é jornada, não se finda. Perfeito. Exatamente. E aí a Regina fala, processo evolutivo, cada um está num estágio. E tem pessoas que começam um estágio diferente, já trazem uma bagagem. Exatamente. Exatamente. Vou precisar sair em breve, perdi o início da live. Vai ficar gravada? Vai sim. Vai super ficar gravada. E aí o Mauro fala, posso falar por mim, pratico yoga, já participei de tantos caminhos, já desenvolvi algumas habilidades, mas me sinto ainda tão incompleto. Tá, isso mesmo. E é para ser incompleto, a gente, né, se completar antes é esquisito. Aí que tá esquisito, porque esse processo é um processo muito longo, né? E aí a Marion Yoga fala assim, faz muito sentido, Caio, um processo de condicionamentos, olhar com clareza e perceber as tendências. Esses foram os ensinamentos mais importantes para entender sobre ser livre. Exatamente. E aí o Carioca na Estrada fala também, quando o corpo está equilibrado em termos de dosha, né, esse segue os desejos que o corpo precisa. Só os doces para salvar os pitas. Sim, total. Vamos lá. Caio, mas no caso de um dependente químico, a Patrícia Serralha pergunta, ótima pergunta. No caso de um dependente químico, essa pessoa precisa de uma alavanca mais forte, mais presente, né? Lembra que eu falei que a gente precisa de uma alavanca? Sutra 3, ele está falando, a gente precisa de alguém que vai ajudar, porque sozinho não dá. No caso de um dependente químico, essa alavanca precisa também, até de uma maneira um pouco mais forte. Por quê? Porque existe um apego raga, né? Existe uma dependência aí, né, muito forte, que ainda está dominante, né? Quando a gente viu lá no segundo sutra, né, no segundo capítulo, o resumo do segundo capítulo, a gente fala que existem algumas causas de sofrimento e que o apego, o vício é um apego, né? Ele é uma dessas causas de sofrimento e que o processo do yoga começa pacificando essas causas de sofrimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é dependente química, ela precisa, antes de qualquer coisa, fazer um processo de apaziguamento dessa dependência, né? E isso precisa de uma alavanca para isso, precisa de algum acompanhamento, de ajuda nesse caso, né? Porque tem coisas, na maioria das vezes, a gente não consegue lidar com as nossas questões sozinho, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse meu professor, não tivesse o auxílio dos textos, das práticas e de toda a cultura do yoga que meu professor e os meus amigos e colegas de dentro da cultura do yoga me trazem e me reforçam, eu não conseguiria sair dos meus vícios, dos meus apegos, né? Porque eles são justamente muito fortes, eles nascem com a gente. Faz sentido? Então, quando a gente está aqui agora, né, entendendo que existem tendências que regem a nossa capacidade de interagir, né, Patanjali traz no Sutra 9 que justamente essas tendências elas vão vir à tona principalmente com a nossa memória. A nossa memória é um grande gatilho. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente acha que está livre, né? Aí, né, vamos supor, eu falo, eu vou no supermercado e penso, sou livre para escolher o que eu quiser. De todas essas bancadas aqui que tem o supermercado. Por exemplo, eu olho para essa lista de livros aqui atrás e eu acho que eu sou livre para escolher o livro que eu quero. A gente acha. Só que a real é que quando eu vou para essa estante de livros aqui e busco escolher um livro, eu não estou livre. Existem um monte de coisas, de memórias e de tendências que vão me levar a escolher um livro em detrimento do outro, né? Eu não vou escolher qualquer livro de maneira absolutamente presente agora, eu com a qualidade mental que eu tenho, né? Eu não sou iluminado, não estou nem um pouco perto disso, ainda tenho um monte de apego, um monte de aversão, um monte de medo, um monte de coisa que eu tenho que cuidar. Eu tenho um monte de gatilho, eu tenho um monte de memória, eu tenho um monte de condicionamento. Se eu vou para essa estante de livro, existem tendências de quais livros existe uma maior chance de eu pegar e livros que existe a menor chance de eu pegar, né? E quando a gente está estudando esse capítulo, a gente estuda o ciclo de funcionamento da mente. E o ciclo de funcionamento da mente, ele passa por uma coisa chamada Icha, que é o interesse, a curiosidade, né? Então, por exemplo, se eu vou para essa estante de livros aqui atrás,
sem ser algo que eu escolho, o meu olho já vai para alguns lugares e tem outros que ele nem passa, né? Tipo, essa estante de livros aqui é uma estante na casa do meu pai, estou na casa do meu pai. Eu já vi essa estante de livros aqui infinitas vezes, mas eu sei que tem livros aqui que eu nunca nem parei para olhar e outros que eu olho sempre. Por quê? É livre isso? Não é, porra. Tem um monte de coisa aqui dentro de mim que já me leva para esses lugares e já não me leva para os outros. E isso são justamente essas tendências que já existem dentro de nós e que a gente quer cuidar dessas tendências, né? Por quê? Já reparou que quando a gente vai num lugar, né? E eu sempre vejo a pessoa daquele jeito, né? Então vamos dizer que eu trabalhe numa escola. E sempre que eu vou na escola tem a pessoa do atendimento ali, né? A secretária, que sempre nos recebe com o uniforme, com o cabelinho daquele jeito, com o óculos daquele jeito e tal. Beleza. Aí imagina que um dia eu saio, estou no ponto de ônibus. E às vezes eu vejo aquela mesma pessoa no ponto de ônibus com outra roupa, com outro cabelo, sem os óculos. Às vezes eu... Quem é aquela pessoa? Acho que eu já vi aquela pessoa antes, né? Por quê? Porque mudou a forma, muda como eu entendo. Só para a gente ver como é que a gente é condicionado, né? Como é que a gente não é tão livre assim. A gente vê as coisas baseado em uma bagagem muito grande. Que a gente acha que essa bagagem é boa, e de fato ela é boa, né? Ou seja, o nosso conhecimento é algo bom, mas ao mesmo tempo ele aprisiona a gente. Não é à toa que lá no primeiro capítulo, né, Patanjali fala que um dos movimentos da mente que tira a gente do estado de yoga, né, um dos vratas, é o conhecimento correto, o conhecimento adequado. Por quê? Porque se eu sei coisas, eu deixo de olhar de maneira clara. Por exemplo, meu pai acabou de passar aqui, né? Ele acordou, passou aqui. E eu, quando eu vejo meu pai, já vem um monte de bagagem sobre quem é o meu pai, o que é o meu pai. E eu posso olhar para o meu pai e pensar, já sei como é que ele é, como é que ele tá, conheço meu pai. Sendo que ele acordou novo agora. Eu não sei como é que ele tá. Eu não sei o que ele viveu esse fim de semana, ele estava viajando, não sei o que ele viveu. Então não sei se ele tá bem, não sei se ele tá mal, não sei se ele tá triste, não sei se ele tá bolado, não sei, né? Só que eu acho que sei. Por quê? Porque existe uma bagagem muito grande que me tira a liberdade do momento presente. Está fazendo sentido? Porque aqui a gente está indo para um lugar mais delicado, né? Que é um lugar bem mais delicado, que é justamente a gente começar a olhar para as coisas e quebrar os padrões de percepção da realidade, né? Que é um momento muito delicado do processo do yoga. É eu olhar para as coisas que eu acho que eu conheço e pensar, isso não, porque na verdade isso é só a minha memória, isso é só um condicionamento, isso é só uma tendência, né? E quando a gente começa a entender isso, a gente precisa de uma referência. Ou seja, se eu quero entender onde é que eu estou, eu preciso ter uma referência, né? Vamos dizer que alguém me para, se eu paro na rua, e aí eu quero que você vá me buscar. Eu falo, olha, me busca no lugar tal, tal e tal, né? Eu preciso entender, baseado em alguma referência, onde eu estou, né? E qual é a referência que a gente está buscando aqui? Nesse quarto capítulo, que é o último capítulo, imagina que aqui é um estado muito avançado, talvez distante para nós ainda, né? Mas aqui é um momento em que a gente começa a usar aquilo que é eu como referência. Por quê? Porque a gente já percorreu um caminho muito grande no segundo capítulo, no terceiro capítulo, ou seja, a pessoa que de fato está na qualidade mental que o quarto capítulo propõe, já está numa qualidade mental muito especial, já caminhou muito dentro do processo do yoga, né? Então aqui ela já conseguiu limpar um pouquinho dos padrões mentais, dos condicionamentos mentais, dos gatilhos mentais. Ela já conseguiu fazer a mente conseguir perceber o que é o eu lá dentro, tá? Que normalmente a gente não consegue perceber. A gente acha que o eu é o meu corpo, a gente acha que o eu são os meus pensamentos, a gente acha que o eu são as minhas emoções, ou quando não, a gente acha que o eu é aquilo que percebe as emoções, né? Aí você fala, caraca, olha lá, eu pensando, olha lá, eu sentindo. Isso que percebe e que dá nome e que reconhece que é eu sentido, ainda não é eu, né? Ainda é uma camada da mente ali, que a gente chama de ahamkara, que consegue perceber que o eu está sentindo, né? O eu, na verdade, é um vislumbre muito profundo por trás de todas as camadas. E nesse local aqui do Yoga Sutra, eu já tenho uma habilidade de ter uma referência daquilo que é eu.
E, portanto, eu tenho uma boa referência daquilo que é meu, que é outra coisa. E como eu vou fazendo esses movimentos de olhar para dentro, reconheço eu, olho para fora e reconheço a realidade fora, o meu parâmetro muda. Dá para entender parâmetro aqui, né? Essa referência? Porque quando eu olho para fora e a minha referência ainda é toda fora, por exemplo, eu olho para fora e quero saber sobre saúde, então eu vou procurar fora outras pessoas que são mais saudáveis, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um nutricionista, ou se eu quero saber a respeito de yoga, eu vou buscar fora qual é o conhecimento do yoga, eu vou ler textos, eu vou ler, vou estudar com professores, eu vou trocar ideia, né? Normalmente isso é fora, a gente está buscando as nossas referências fora, portanto a gente molda o eu baseado em coisas que são fora. Aqui é outra ideia. Aqui eu já tive algum vislumbre do eu. Se eu tive algum vislumbre do eu, segundo a perspectiva do yoga, eu percebi o que realmente importa, que é o eu, não o meu. Portanto, não o meu corpo, não as minhas ideias, não os meus pensamentos, não a minha família, né? O que importa é esse pulsar interno, que é o que no yoga a gente chama de eu. E quando eu começo a ter um vislumbre desse pulsar interno, quando eu olho para fora de novo, imagina aquele espelho que vira para dentro e vira para fora, sabe? O espelho que fica fazendo assim. Quando esse espelho vira para dentro e eu tenho um vislumbre daquilo que é eu, quando eu viro para fora, esse meu olhar, ele já é diferente. Então eu começo a dar valor para aquilo que está fora, baseado numa referência interna do que realmente importa. E aí as coisas de fora começam a ganhar o seu local mais organizado de onde estar. Eu não fico confuso de o que mais importa, o que menos importa, porque eu tenho já a grande referência do eu. E aí quando eu volto para fora, eu volto readaptado. Eu consigo colocar as coisas no seu devido lugar e eu consigo entender que o que está fora é só uma ferramenta, presta atenção nisso, o que está fora é uma ferramenta que me permite entender o eu. Muitas vezes a gente pensa, caramba, a minha mente é a vilã, esse mundo tá tudo errado, né? Isso aqui só atrapalha, as pessoas só atrapalham, o mundo só atrapalha, a mente só atrapalha. E a ideia aqui é o oposto, quando eu começo a perceber que, caramba, tem um eu aqui e tudo que está fora é uma ferramenta que me ajuda a entender o que é eu. Se a gente está com a mente atenta pela perspectiva do yoga, né? Se eu estou com a mente atenta e eu começo a olhar para fora entendendo isso, eu começo a ver, caramba, pode crer, isso tudo que me confunde é o que me ajuda a realmente perceber aquilo que está dentro. Então esses gatilhos que me fazem ir para fora, se eu tenho alguém para me ajudar, se eu tenho um processo para me ajudar, um caminho, que é esse caminho do yoga para me ajudar, eu uso isso para ter uma nova referência do que é eu, para ter uma nova referência do que é meu. E aí eu sei diferenciar essas coisas, né? Esse discernimento é o grande objetivo do yoga, saber o que é eu e não confundir o que é eu com o que é meu. Deixa eu voltar aqui para os comentários que o Mauro fala assim: Caio, estou com 50 anos, vejo ainda tendências em mim que mantenho desde criança. Claro que em muitos aspectos mudei, separei, mas outros aspectos definitivamente não. Exatamente, Marcos, e o grande processo é que quando a gente tem um processo pedagógico, que é o que o yoga propõe, né? O yoga, para muito além de técnicas, né? De uma execução de técnicas, isso que a gente está estudando nesses 4 capítulos que eu estou tentando resumir aqui, o yoga ele traz um caminho pedagógico para a gente ir percebendo isso. Porque a partir do momento que eu vejo com honestidade, aquilo já muda. Se eu vejo uma pedra no meu caminho, aquilo já muda. Não necessariamente eu vou conseguir desviar da pedra, mas a minha mente está vendo ela. Então, por exemplo, eu ando de moto, né? Eu gosto muito de moto. E várias vezes isso é comum, né? Às vezes a gente está indo na moto, às vezes está vindo para um lado e para o outro, aí tem um buraco. Ou tem um bueiro. Bueiro é clássico, né? Tem um bueiro. Aí às vezes eu vejo aquele bueiro em cima da hora e falo, puta, eu vi aquele bueiro, não acho que eu vou conseguir desviar. E aí você passa nele, dá aquele chacoalhão e você segue. O fato de ver o bueiro me faz com que eu entre no bueiro mais atento. Sabe? E aí na próxima vez que eu vir um bueiro, eu talvez consiga desviar um pouquinho mais, porque eu vou reeducando aos pouquinhos. Não quer dizer que eu vou conseguir da segunda vez, não. Da terceira talvez eu consiga um pouco melhor. Da quarta eu quase desvio, mas pego mais na beirinha. Na quinta eu talvez consiga. Sei lá.
né? Mas só entendendo que não é sobre eu conseguir desviar do bueiro, é sobre eu ver o bueiro. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui dentro desse processo do yoga é: eu preciso começar a ver as coisas e olhar com honestidade. Puta, o bueiro lá, caí no bueiro de novo. Tudo bem, já lembrei que tem o bueiro. Aí na próxima vez eu vou lá, vou fazer a mesma coisa, aí o bueiro de novo, conseguir sair um pouquinho melhor. Mas o objetivo é que em algum momento esse bueiro, de tanto que eu vejo ele, de tanto que eu analiso e converso e vejo e pergunto como é que eu desvio do bueiro, um dia eu consigo desviar do bueiro. E percebe, olha que legal, a mente é justamente o que me faz perceber o bueiro. Então a mente não é o problema, o bueiro não é o problema, nem eu sou o problema. O problema é que eu sempre tendo a fazer as mesmas coisas. Deu para sacar? Qual é o grande lance aqui? Qual é a grande independência que a gente está buscando aqui? Não é que a mente é uma vilã, não é que o corpo é um vilão, não é que o bueiro é um vilão. Tudo aqui, a mente, o bueiro e o corpo, estão servindo para que eu esteja mais atento e para que eu veja as coisas. Isso para tudo, exatamente, a Regina falou, isso para tudo, né? Amizade, autocuidado, trabalho, a relação com a sua casa, a relação com os seus filhos. Percebe como eu ouço isso muito de alunas e de alunos, né? Eles falam: caramba, Caio, eu sempre falei que eu ia ser diferente dos meus pais, mas com o meu filho eu me vejo agindo igual. Por quê? Porque existe um monte de tendência aí, pô. Existe um monte de coisa que você herdou, você herda não só o gene, você herda os hábitos, você herda os condicionamentos, você herda as marcas, né? E justamente, não é que as marcas são um problema, as marcas, elas vêm da nossa história, né? E a gente justamente deve começar a usar essas marcas, usar as tendências, para que a gente olhe para a realidade e possa mudar a próxima ação. Porque não adianta a gente ficar aqui tentando olhar para o passado e pensar: como está tudo errado, eu estou todo errado, está tudo errado. Que é como a gente hoje em dia vive, né? E eu entendo super, porque está difícil mesmo, né? E a nossa tendência é olhar para a realidade e falar: está tudo errado, não tem mais jeito, né? É que nem a música da Vanessa da Mata, né? É só isso, acabou, boa sorte, né? Inclusive eu fui no show da Vanessa da Mata agora sábado, por isso que essa música veio firme. Mas entendeu? Não é que não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Já que eu tô vendo, deixa eu tentar olhar para isso com mais cuidado, com mais calma. E aí o Mauro fez uma pergunta interessante aqui. Caio, de onde vêm essas nossas tendências, na sua opinião? Isso vai estar no Sutra 10, aqui do 4º capítulo, né? A gente até já passou um pouquinho do Sutra 10 aqui na explicação, mas o Sutra 10 ele fala: olha, tem coisas que vêm tão lá de trás que não faz diferença. Não importa mais tanto. Eu sei que a nossa mente intelectual, o intelecto, ele quer saber. Ele quer saber de onde vem. Mas peraí, mas por quê? De onde vem o nosso intelecto, que é quem manda muitas vezes, e é pela perspectiva do yoga, a gente já viu no primeiro capítulo que, pela perspectiva do yoga, não deveria ser o intelecto a mandar, e sim uma mente que ela é mais nessa região e não nessa, né? Mas o intelecto, ele quer o tempo inteiro entender. Só que tem coisas que não são de entender, tipo, de onde vêm as nossas tendências? Sei lá, né? Existem alguns comentários que são da cultura védica que vão falar que eles vêm de outras vidas, porque a cultura védica é uma cultura reencarnacionista, né? Então ela entende que a gente reencarna. Então, por exemplo, comentaristas como Vyasa vão dizer que vêm de outras vidas, essas tendências, esses vasanas, né? Eles vêm de outras vidas, mas o que Patanjali diz vem tão lá de trás que você não devia se preocupar com isso, não importa mais, né? Porque olha que interessante a visão do yoga, né? Como ela é pragmática, como ela é prática, né? Eu posso tentar entender por que o fabricante do brinquedo de criança botou um quadrado, um triângulo, uma estrela e uma bola. Eu posso ficar perguntando: mas caramba, mas por que esse fabricante botou logo essas 4 figuras? Por que botou logo nessa ordem? Por que não poderia ser de outra ordem? Por que não poderia ter outra figura geométrica aqui? Eu posso ficar pensando nisso, claro que posso. Mas será que isso ajuda a eu entender se é quadrado na minha frente, se eu boto o quadrado? O que muda para a realidade eu entender se lá no passado, por que eu tenho as tendências que eu tenho
que eu tenho agora, se na verdade o que importa é que se tem um quadrado na minha frente, eu tenho que botar o quadrado. E se tem uma bola, eu tenho que botar a bola. Tem certos pensamentos que são pensamentos muito fundamentais da nossa história, que a gente perde neles, a gente se perde neles, né? E aí eu fico a minha vida inteira elucubrando de onde eu vim para onde eu vou. Eu tô com a minha mente tanto no passado quanto no futuro, sendo que eu tô deixando de ver o que me cabe fazer agora, que é o objetivo do yoga, né? O objetivo do yoga é, não importa o passado, não importa o futuro, o que cabe agora, né? Aí a Regina fala assim, eu vejo essas marcas de todas as encarnações que tivemos, é isso, né? Essas marcas não importa de onde elas vieram, não importa que elas estão aí. Se elas estão aí, a gente cuida. O yoga ele é simples assim, né? Tá aí, então cuida. Pro yoga não tem uma coisa de, isso é besteira. Não liga não, porque isso é besteira. Pro yoga não tem, se tá aí, a gente olha e cuida, né? Cuida para pacificar. Não é sobre tentar entender, é sobre cuidar. Né? E isso é muito importante, né? Quando a gente vê alguém fez uma besteira, por exemplo, o que a gente normalmente faz? Mas por que fez daquele jeito? Qual foi a motivação tal? E fica perguntando os porquês e ao invés de simplesmente cuidar para que a pessoa haja de maneira adequada na próxima vez. É claro que às vezes o processo de investigação faz parte, desde que ele não faça você se perder, né? E dentro do yoga a gente quer estudar o que de fato acontece, não uma ideia, né? As ideias são histórias que a gente inventou e que às vezes a gente acredita nessas ideias, né? A ideia do yoga é, olha para o que de fato aconteceu e cuida para da próxima vez você agir melhor, tá? E aí o Cadux 20, o Caduzão, meu aluno, ele fala assim, quando estamos na direção de fixarmos o olhar em um ponto e nossa mente se fixa nele e nos dirigimos nessa direção, daí vem a dica de pilotagem de olhar onde queremos passar, ao lado do buraco, exatamente. Né? Isso que o Carlos está falando é o que eu falei da moto, né? Quando a gente está indo com a moto e está indo na direção de um bueiro, a dica é clássica, né? Isso vale para bicicleta também é. Não olha para o bueiro, olha para onde você quer ir. Né? Porque se eu fico olhando para o bueiro e fico pensando, não quero passar no bueiro, olhando para o bueiro, é para ele que eu vou, né? Então, a ideia é que eu olhe para onde eu quero ir. Tipo assim, eu vi um bueiro, mas eu quero ir para lá. E eu mudo o olhar para onde eu quero ir. Isso, ótimo exemplo, Cadu, porque esse é exatamente o conceito de Kevala, de Kaivalya, né? Que é você separa, você emancipa. Você, né, abre esse espaço entre as coisas. E é isso. Eu ficar olhando para o bueiro vai me fazer, às vezes, continuar no bueiro, né? E a ideia é que eu consiga olhar para o próximo ponto. Só que, às vezes, né, se a gente não tem essa orientação, como o Carlos deu aqui a dica, às vezes a gente não sabe que é para você olhar para outro ponto. E quando vem um bueiro, você olha para o bueiro, né? E aí a Aline Le Hugueur, não sei como é que fala isso, tá? Foi mal. Ela perguntou assim, como sair dessa inércia, dessa comodidade de continuar repetindo as nossas tendências? Justamente, a gente sai desses condicionamentos, sai dessas tendências com o processo do yoga, o que não é com as técnicas do yoga. Isso é o grande lance aqui, cara. Obrigado, inclusive, Aline, por essa pergunta, né? Porque todo esse processo que a gente está estudando lá desde o primeiro capítulo, ou seja, 3 lives atrás, ele fala que existe um processo de ganho de consciência, de ganho de atenção, um processo de investigação, um processo de muito cuidado, um processo que, antes de tudo, o mais difícil desse processo todo é honestidade, sabe? Que ao longo desse processo, quando a gente pega essa pedagogia do yoga e bota ela em prática, esses condicionamentos eles começam a se desfazer aos pouquinhos, né? É um processo que pode demorar anos, décadas, às vezes, né? Mas é o processo mais bonito do mundo, que é o processo em que você vai desamarrando os seus nós, você vai desatando os seus nós e vai fazendo laços. E qual é a beleza do laço? O laço você desamarra, simples, né? Quando você dá um laço no cadastro, é diferente de quando dá um nó, né? Então a ideia do yoga é a gente, a partir da investigação, a partir do cuidado, a partir do acompanhamento com alguém que está nesse processo há mais tempo que você,
a partir de práticas e técnicas também, mas não só, não independente, você vai desatando esses nós e vai fazendo mais laços. Faz sentido, Aline? E aí a Daily Deli T0 fala que tá gostando. Primeira vez aqui que tá amando a live. Obrigado, que bom, vamos junto. E aí a Adriane, terapeuta energética, fala assim: não importa o que está lá atrás, mas esse lá atrás interfere na maneira inconsciente da vida. Exatamente. Por isso que o que a gente tem que buscar, Adriane, eu não preciso necessariamente ficar olhando para trás, mas eu tenho que arranjar um jeito de me desvencilhar, de soltar isso que me prende. Às vezes existem processos terapêuticos, e de maneira nenhuma eu estou falando que esses processos terapêuticos são piores, tá? Mas existem processos terapêuticos que estimulam a gente a olhar para trás e ficar tentando entender qual foi o fato lá atrás que fez com que você se amarrasse, que você criasse esse nó. Existem processos óticos, né? O processo, por exemplo, da psicologia, normalmente ele vai nessa direção, né? De vamos olhar para trás, vamos entender qual é o fato, qual foi o momento que esse nó se criou. O yoga ele tem um outro processo, tá? Não falando de melhor ou pior de maneira nenhuma. Mas o yoga ele não faz com que você fique olhando para trás para tentar entender o fato. Ele está falando, acha um nó. Independente de quando esse nó se formou e em que ele está te prendendo, acha o nó e desarma o nó. Sabe? Então imagina que é como se a gente estivesse com um monte de corda e preso em um monte de pedra, que são essas marcas no nosso caminho, né? Eu posso entender quando que essa pedra ficou amarrada em mim, mas eu posso também só entender como é que eu desamarro o nó daquela pedra. Faz sentido? Né? O yoga ele propõe, vamos achar um nó. Ele fala, não importa muito a pedra, que a pedra é pesada, tem um monte de coisa envolvida naquela pedra, não importa a pedra aqui, acha só onde está o nó que te amarrou aquela pedra e a gente trabalha para desatar o nó. Esse é o processo do yoga. Faz sentido, Adriano? Diz aqui. E aí a Regina fala assim, eu acredito muito de outras vidas, ainda bem que a gente não se lembra de outras vidas, né? Seria até perigoso. Talvez. Seria bem delicado, seria uma memória muito grande, assim, eu acho que geraria muita confusão. Yoga nos traz para o presente, né? A Mi Fla Mario On Yoga, ou não sei, desistir. Mifla Mari On Yoga, é isso? Não sei, foi mal. O yoga nos traz para o presente, essa que é a ideia, né? É o entender o que cabe a mim agora fazer, né? Como é que eu acho qual é o próximo passo, né? Essa é a ideia, e eu dou o próximo passo conforme eu consigo ir deixando essas pedras para trás. Então, ao mesmo tempo que eu vou tentar entender se agora é quadrado, triângulo, bola ou estrela, eu tenho que entender qual é. Aí vamos dizer, não, agora é triângulo. Então eu tenho que entender qual é o triângulo que eu boto, e aí eu vou lá e boto o triângulo. E eu penso, eu botei o triângulo, até deu, mas foi pesadão, hein? Por que foi pesadão? Eu falo, cara, porque eu tô cheio de pedra aqui. Então vamos tentar desamarrar uma dessas pedras? Aí a gente olha para trás, acha um nó e desarma. Aí eu solto essa pedra, aí olho para frente de novo. Aí, agora é quadrado, estrela, bola ou triângulo? Agora o que tem é bola. Aí você, beleza, acha a bola, enfia a bola dentro do quadrado e fala, cara, ainda tá pesado, então bora desatar mais um nó. Olha para trás, desata o nó que tiver mais perto, que tiver mais fácil e segue. Faz sentido essas analogias? Eu estou botando um monte de analogia aqui porque eu acho que fica mais fácil de entender, né? E aí tem um momento que Patanjali fala que de tanto que a gente faz isso, que a gente olha para frente, entende qual é a forma geométrica que está pedindo, encaixa a forma geométrica, segue, pesou, olha para trás, qual é o nó que está mais próximo, desata o nó, desatou o nó, olhou para frente de novo, qual é a forma geométrica? É triângulo agora, encaixa o triângulo, olha para trás, desarma o nó. Nesse processo você vai indo. Quando você chegar lá na frente, de tanto que você fez as atitudes adequadas, ou seja, você conseguiu botar a forma geométrica sem amarrar mais uma pedra atrás, você vai ficando cada vez mais leve. O processo do yoga é esse. Ou seja, eu vou desamarrando as pedras e vou fazendo adequado. Porque quando eu faço adequado, quando eu encaixo o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, eu não boto mais uma pedra lá atrás. O processo aqui é, quando eu não ajo de maneira adequada, é como se eu amarrasse mais uma pedra. Então vamos dizer, é quadrado aqui, mas eu quero forçar a estrela. Eu fico forçando a estrela, eu enfio a estrela dentro do quadrado. Amarrei mais uma pedra.
Entendeu? Por isso que a gente está sempre carregando um monte de pedra, porque a gente não está com a qualidade ainda de olhar para a realidade e entender qual é a forma que cabe. E a gente fica gerando um monte de pedra. O processo do 4º capítulo, aqui, usando essa analogia toda, nessa imagem que eu estou criando aqui, é justamente de olhar para frente, botar a forma geométrica certa, porque aí eu não boto mais uma pedra, mas eu desamarro uma pedra de trás. Então eu vou agindo e desamarrando, agindo e desamarrando. Conforme isso vai acontecendo, eu vou ficando leve, vou ficando leve, vou ficando leve, até que chega em um ponto, que está lá no Sutra 29, do 4º capítulo, que ele chama de Dharma Megha Samadhi, que é a nuvem do Dharma te envolve, que é quando você já não tem mais pedras e entendeu como é que age sempre de maneira adequada, botando a forma geométrica certa. Esse é um ponto que não tem mais volta. Porque até antes disso, até o Sutra 27 desse capítulo, ele fala, olha, cuidado, porque essas pedras ainda estão aí. Então até você desamarrar a última pedra, pode ser que essa pedra ainda esteja forçando você para trás e fazer você tomar uma atitude que às vezes não é adequada. Só depois que você desamarrou todas as pedras, isso pode demorar a sua vida inteira. Aí a gente está de fato livre, né? E aí a gente começa a olhar para a vida a partir daquilo que é eu, não a partir daquilo que é meu. Faz sentido? Eu sei que eu tive que dar uma acelerada aqui no final. Vou ler para ver se tem mais alguns comentários. Tem mais um do Mauro aqui, porque eu já passei de 1 hora de live, né? Não queria passar muito. Mas aí o Mauro fala assim, Caio, nos espaços de yoga fala do presente ou do estado de presença. O que seria isso? Não me parece simples esses níveis de clareza. Existe níveis de clareza de estar realmente cônscio do agora? Então, Mauro, sim, certamente existe, e certamente você já teve esses vislumbres, né, essas experiências de presença, só que às vezes não de maneira tão controlada, né, não foi uma escolha tão presente assim, muitas vezes foi vinculado a um monte de outras coisas, né? O processo do yoga, sim, é que isso vai ser uma reeducação. A gente vai reeducando a mente de estar sempre pensando no passado para projetar o futuro, para em alguns momentos trazer isso para o presente. Nesse ponto, a prática de asana é incrível, ela é ótima, né? A prática de asana, segundo o próprio Yoga Sutra, como a gente viu no 2º capítulo, é a prática que nos traz para o momento de presença, como ele diz no Sutra 47. Né? Então existem diversas práticas que vão reeducando a nossa mente a sair um pouco do passado para o futuro e para, em alguns momentos, você entende. E como é que tá? Né? Essa pergunta, beleza, tem um monte de coisa que eu penso, tem esse monte de coisa que eu quero, o que eu penso é baseado no passado, o que eu quero é baseado no futuro, mas como é que tá? Né? E quanto mais você vai se reeducando para trazer a mente para o como é que tá, você vai mudando o padrão de funcionamento da mente. Então você está quebrando condicionamentos antigos e trazendo condicionamentos novos. Esse é justamente o processo do yoga, né? Yoga é profundo, vai além da matéria, com certeza. Yoga é a coisa mais linda de todas. A Helene falou, com certeza faz todo sentido. Gratidão pelas palavras honestidade e laço. Vou em busca, boa. Seguir em frente faz muito sentido. Mas isso pode ser inconsciente, né? Achar o nó e desatar no processo. Adri Leão pergunta. Pode ser. Vou só ser chato aqui tecnicamente, tá? Dentro do yoga, a palavra inconsciente não faz sentido. Para nós, dentro do yoga, não existe nada inconsciente. Porque para nós, a gente chama consciência daquilo que é eu. Tá? Então, eu, Purusha, a gente também pode chamar de Chit, né? Ou de Atman, né? Isso que seria a nossa consciência. E a nossa consciência está sempre aqui. Então, eu sei que existem, essa palavra inconsciente vem da psicologia, né? Vem de outra escola de conhecimento e dentro da forma de estrutura de pensamento deles faz todo sentido. Mas para nós no yoga não. Então, para nós no yoga não tem nada que é inconsciente. Minha consciência está sempre aqui. Né? Ela está sempre aqui. É que às vezes eu não deixo ela, quer dizer, às vezes eu não ouço ela, né? Porque a minha mente fala tão alto, eu não percebo a minha inconsciência, mas não quer dizer que ela não está aqui. Então, ao invés de a gente falar que agiu de maneira inconsciente, eu falo que eu agi baseado nas tendências, nos condicionamentos, nos gatilhos, na memória, né? E sim, eu posso às vezes até achar um nó e desatar sem perceber, de maneira aleatória, né? De maneira condicionada. Super posso. Não é muito comum, né? Porque justamente o condicionamento, ele tende a me levar para o mesmo ponto.
Condicionamento é justamente isso, né? É aquela imagem que eu criei. Imagina uma estrada de lama lisa, aí passa uma carroça. A primeira carroça que passar, ela forma aquela canaleta. A segunda carroça que passar, ela tende a entrar. A terceira tende a entrar. E todas elas tendem a entrar no mesmo caminho. Por isso que condicionamento traz condicionamento, né? Ele traz o reforço desses caminhos automáticos. Mas pode acontecer? Claro que pode. Não é o comum, tá? E aí a Adriane fala, sim, faz sentido entender o nó e sair do vitimismo que muitas vezes nos colocamos travando nossas vidas. É um olhar de contentamento, né? Dentro do yoga a gente usa essa palavra, né? Contentamento, o que a gente chama de santosha, né? Que é o realmente acessar essa honestidade de entender. Pode crer, o agora é assim. A gente aprendeu a viver sempre olhando para o que a gente quer que seja e não para o que é, né? Então é como se eu olhasse para essa minha xícara aqui, onde eu estava tomando e pensar, essa xícara podia ser marrom, né? Sendo que, tipo, não, essa xícara é dessa cor aqui. Ela é bege com um negocinho rosa, escrito crer para ver, né? E eu poderia ficar pensando, pô, mas essa frase aqui, quer para ver, não sei se eu acredito nessa frase, queria que isso aqui fosse diferente do que é. Sendo que, não, cara. É desse jeito, olha para a realidade do jeito que é, aceita, né? Isso faz toda a diferença, né? E aí o Rubem perguntou, lá professor, essas lives têm hora e data específica? Sim, eu faço lives aqui toda segunda às 8h15. Toda segunda às 8h15. Algumas eu não faço quando eu não posso, quando eu estou viajando, né? Ou quando eu estou muito cansado, assim, eu não costumo fazer. Mas normalmente, né, a priori, toda segunda às 8h15 temos live aqui. Beleza? E só para a gente ir para o nosso encerramento, eu queria lembrar que essas lives aqui, hoje a gente encerra essa série de 4 lives, essas lives estão indo para o YouTube também, em que eu estou trazendo o resumo de cada capítulo do Yoga Sutra. Isso tudo para falar que agora em setembro, ou seja, no mês que vem, eu vou abrir uma nova turma desse estudo, do estudo do Yoga Sutra, tá? Que aqui eu trouxe um resumo, eu faço um curso que demora 1 ano, que é o curso que chama Mapa da Mente, que é um curso em que a gente pega esse texto inteiro, que explica justamente qual é a pedagogia do yoga, como que a gente trabalha para sair desses condicionamentos, como que a gente trabalha para vencer as nossas tendências, para ir desatando esses nós do passado, como é que diminui o sofrimento, as causas do sofrimento, né? Toda essa pedagogia completa, a gente vai no curso inteiro, sutra por sutra, palavra por palavra, e a gente tem uma outra compreensão do processo do yoga, tem uma outra compreensão do que é yoga, é o curso que foi o grande transformador da minha vida, lá atrás, né? Eu já fiz esse curso com o meu professor várias vezes, eu ainda assisto as lives gravadas e converso com o meu professor sobre isso, porque realmente esse estudo transformou a minha vida completamente. Tá? Esse curso vai começar muito em breve, em setembro, no meio de setembro. E se você quiser participar, dei uma joelhada na mesa. Se você quiser participar, assim que essa live acabar, deixa aqui nos comentários, não o comentário da live, o comentário de quando essa live for postada, então ela não estiver ao vivo, né? Aí você escreve mapa ou me manda uma mensagem por DM com a palavra mapa ou falando que quer fazer parte do curso Mapa da Mente, tá? Esse curso da Mapa da Mente é o curso que ensina a psicologia do yoga. Como é que o yoga cuida da mente, entende os funcionamentos, os padrões, e a partir desse entendimento dos funcionamentos e dos padrões, a gente molda a forma que a gente olha para a realidade, beleza? Te convido muito a experimentar. Se você quiser, você pode até experimentar o curso durante 1 mês e depois, se você não quiser, você sai, beleza? Mas eu realmente diria que esse curso ele é muito transformador. Pizza Tomarilda, manda para mim por mensagem ou quando a live acabar, tá? Porque eu vou fechar a live agora e eu perco esse comentário, tá? Mas aí pode me mandar uma mensagem por DM. Aqui, ó, a Carol Almeida tá falando, eu aprendi muito com o Mapa da Mente, quero fazer novamente. Olha aí, obrigado, Carol. Tamo junto. Conte comigo, me mande essa mensagem, tá? Eu te explico como é que funciona o curso, qual é o valor, quando que ele acontece, a duração, te explico tudo direitinho. Um beijo. Grande obrigado pela escuta, atenta, ativa, maravilhosa e até a próxima. Segunda-feira, 8h15.